Oi, gente, tudo bem? Vamos trazer luz para nossa casa? Vamos fazer evangelho? Mais uma semana eu tô aqui para dividir com vocês a minha prática do evangelho no lar. E eu trago a minha água sempre para fluidificar. Eu tenho meu evangelho aqui, no qual eu vou abrir a leitura aleatoriamente. E a gente, com isso, vai praticando e vai vendo que não tem nenhum ritual, que não é difícil. Vamos fazer evangelho sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana, e você vai ver que não importa, mesmo que você esteja sozinho, que não tenha ninguém para fazer com você, você pode fazer e com certeza a espiritualidade vai estar do seu lado. Então a gente inicia nessa noite com a oração que Jesus nos deixou, agradecendo e pedindo permissão a Deus para iniciar esse evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Muito obrigado, Jesus, por essa lição, por esse evangelho que nós vamos iniciar. E eu vou abrir aqui aleatoriamente e vamos ver qual que é a lição que vem pra gente hoje. Eu leio um trecho da lição, né? E sempre comento. Se eu estiver sozinha, mesmo que eu esteja sozinha, eu faço a leitura e comento como se tivesse alguém aqui comigo, que na verdade toda a espiritualidade está presente. Hoje a lição que está caindo para a gente é órfãos, os órfãos. E eu vou ler um trecho aqui do capítulo Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, capítulo 13, item 18. É um espírito familiar, Paris, psicografado em 1860. Eu vou ler aqui. Meus irmãos, amem os órfãos. Se soubesse o quanto é triste estar só e abandonado, principalmente na infância. Que Deus permite que existam órfãos para que nos encorajemos a lhe servir de pais. Que a divina caridade é ajudar uma pobre criancinha abandonada, evitar que ela sofra fome e frio, orientar sua alma para que ela não se perca no vício. Aqueles que amparam uma criança abandonada, são agradáveis a Deus, porque compreendem e praticam a sua lei. Lembre-se, muito querido a vocês em uma encarnação anterior. Lembre-se também que muitas vezes a criança que agora socorre por ter sido alguém muito querido a vocês em uma encarnação anterior. E caso pudessem recordar, a adoção não seria mais que um ato de caridade e de um dever. Assim, meus amigos, todo aquele que sofre é irmão de vocês e tem direito à caridade que puderem oferecer. Não aquela caridade que fere o coração, não aquela esmola que queima a mão de quem a recebe, pois suas esmolas são frequentemente bem amargas. Quantas vezes seriam recusadas se em casa a doença e a miséria não precisassem delas? Deem delicadamente, acrescentando ao benefício o bem mais precioso de todos, uma palavra de incentivo, uma carícia, um sorriso amigo. Evitem esse ar de proteção que machuca o coração já aflito. Saibam que, ao fazer o bem, estão trabalhando para vocês mesmos e para os seus. Graças a Deus. Gente, essa lição, às vezes cai alguma lição, né, que a gente vai questionar por que tá. Todas as lições do Evangelho têm um ensinamento por trás, sempre serve pra gente. E aqui, ela vem nos lembrar da importância de a gente auxiliar os órfãos, com amor, com carinho, com respeito, abrindo o nosso coração, tentar não olhar com discriminação. E tem que ser uma ajuda desapegada, uma ajuda desprendida, para que a gente não use isso como um benefício, sabe? Para ganhar moral, achar que Deus vai ajudar mais a gente porque a gente fez isso. Porque assim, eu, graças a Deus, tenho a felicidade de ter pais, pai e mãe, né? E sempre estiveram muito presentes na minha vida. E acho que a gente talvez nem entenda o que é uma pessoa que não tem pai e mãe, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, auxiliar com bens materiais, mas principalmente com a presença física, com uma visita, com carinho, é sempre muito recomendado. Eu já fiz alguns trabalhos voluntários em lugares, ONGs, né, que fazem casas de passagem e tal. E é muito gratificante poder estar com eles, porque eles precisam desse carinho, desse amor. Eles têm algumas crianças que são mais reservadas, mas tem outras que elas estão ansiosas por um abraço, por um carinho. E é muito gratificante poder fazer esse trabalho. Mais do que uma vez eu tive presente nesses lugares
E eu sempre falo que quando eu terminava esses períodos, né, que eu passava com eles, eu saía melhor. Eu tenho certeza que quem ganhava mais era eu, porque é tanto amor que eles transbordam. Então, que a gente sempre lembre quem tem pais, quem já teve os pais, teve a felicidade de viver, de agradecer pela presença deles e lembrar daqueles que não tiveram essa mesma felicidade e que a gente possa sempre ajudá-los de alguma forma, porque eles precisam disso. Às vezes a gente não sabe o que tem aquele espírito, ainda que ele possa ter. A gente tem que tomar cuidado para falar, mas quando é na casa do outro, principalmente, né? Mas isso aí é porque na outra encarnação aconteceu alguma coisa. Sim, mas nós não estamos falando da lei de Talião aqui, é bom sempre lembrar isso. O que a gente procura corrigir com o amor, em nome do amor. Então, se esse espírito está vindo agora com uma missão difícil de não ter os pais, então, de repente, será que não é o momento da gente doar o nosso amor e auxiliar nesse processo de reencarnação? Porque não é fácil, gente, uma criança não ter uma família, não ter uma estrutura para se orientar, né? Hoje em dia, mesmo com os pais, às vezes é muito difícil. Imagine quem não tem. Então, a lição dessa noite, ela é bem curtinha, mas ela vem trazer a importância de a gente olhar para esses órfãos. Eles fazem parte da nossa sociedade, eles fazem parte do mundo que a gente vive e eles precisam desse carinho. Então, que a gente possa, nesse momento, lembrar desses órfãos. Inclusive, nós vamos fazer vibrações para eles nessa noite, porque a gente sabe da grande dificuldade que existe hoje. Os processos de adoção são meio complicados. Crianças pequenas são mais fáceis de serem adotadas, primeiramente porque as pessoas são mais interessadas em crianças pequenas, né? E a gente sabe também da dificuldade do processo, tal, como que funciona. Então, que isso não seja um entrave para que a gente olhe por essas crianças e que a gente possa sempre fazer oração por essas crianças, para que de alguma forma elas recebam um amparo, seja onde estiverem, através de pessoas, de ONGs, de mecanismos que possam olhar por esses órfãos, para que eles não possam pagar essa conta sozinhos, que elas tenham um apoio, né? E que a espiritualidade também possa sempre estar presente deles, mas que nós, como pessoas aqui nesse plano, que a gente possa, em evolução inclusive, que a gente possa fazer essa caridade, dando um ombro, dando uma palavra. Então, a sugestão que eu faço é participe, sim, de campanhas de Dia das Crianças, de Natal, sempre que tiverem campanhas para ONGs ou entidades que trabalham com crianças carentes, ajude. Mas se você puder ir fisicamente, eu falo por experiência própria, é muito importante e é muito gratificante. As crianças são fantásticas. Então, eu agradeço a partir desse momento por essa lição que Deus nos manda, nos lembrando da importância de ajudar os órfãos. Que a gente tenha esse espírito, que a gente possa olhar com muito amor, com muito respeito a essas crianças que nascem numa situação de não ter seus pais. Mas também que a gente possa lembrar sempre de honrar os nossos pais, porque nós fomos privilegiados. É importante que a gente conheça os dois lados e a gente respeite, porque é importante que essas crianças sejam respeitadas. Então, graças a Deus, mais essa lição, que nós possamos refletir sobre ela ao longo da semana. E agora, a partir desse momento, nós vamos então passando as vibrações da noite e elevando o nosso pensamento ao mais alto. Eu convido que você faça uma respiração profunda, acalmando os ânimos e encontrando o seu melhor sentimento, aquele sentimento de amor, de bondade, de compaixão. E nós vamos direcionando esse sentimento de amor a todos os planetas e povos, a todos os amigos e inimigos encarnados e desencarnados, aos nossos antepassados e aqueles que já partiram antes de nós. Que essa oração seja direcionada aos nossos familiares, a todos aqueles que já partiram nesse plano. Que essa oração possa ser direcionada a todos os abortados, a todos os suicidas e também aqueles que se encontram em depressão ou com pensamentos suicidas, aos que nascem no dia de hoje e aos que desencarnam no dia de hoje. Que essa oração seja direcionada a todos os planetas e povos, especialmente aqueles pelos quais passam em guerra, com desastres naturais e todo tipo. Que essa oração seja direcionada a todos os refugiados, pessoas que estão nas guerras, e também que se estenda aos seus familiares. Que essa oração se direcione, nesse momento, a todos os líderes políticos, líderes espirituais e líderes de ONG,
pessoas que trabalham por outras pessoas, auxiliando no bem da humanidade, a todos os hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias, clínicas de recuperação e também clínicas de repouso. Pai, vai com seu amor, com a sua bênção, até todos aqueles que necessitam da oração, mas que ainda não te conhecem, que em algum momento eles possam te conhecer. Pai, dai também o amparo àquele que se sente sozinho, aquele que não tem o que comer, que anjos físicos possam chegar até essas pessoas e auxiliar. Que essa oração seja direcionada a todos os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco, incluindo aqueles casinhos mais complicados que nós temos. Que essa oração seja direcionada a todos aqueles que nós convivemos no trabalho e também aqueles que trabalham à noite, de alguma forma, para poder manter os serviços, para que nós possamos ter conforto. Que esse trabalho seja direcionado, que essa oração seja direcionada à nossa comunidade e toda a nossa região, a nossa cidade, o nosso país e nosso planeta. Pai, que essa oração vá a todos os nossos familiares, nossos pais, filhos, irmãos, primos, parentes, em todas as esferas. Jesus amado, intercede por cada um desses irmãos. Que essa oração também pode ir até o plano espiritual aqui presente, aos amigos que aqui vieram nessa noite para fazer essa oração, para fazer essa leitura do Evangelho. Que essa oração possa ir a todos os socorristas samaritanos, auxiliares de Jesus, emissários de Maria e todos os amigos espirituais aqui presentes que nos auxiliam sempre, que estão sempre presentes nessa semana, nesses nossos dias na vida. Assim, Pai, peço através dessa oração que nossos lares sejam limpos, que seja tirando todo pensamento, forma, miasmas, as energias negativas que possam de alguma forma nos prejudicar, limpando cada um dos aposentos, inclusive o nosso quarto, para que nosso sono seja tranquilo, que a gente possa dormir e se restabelecer para a nova jornada no dia que segue. Pedindo, Jesus, que essa água seja fluidificada, colocando aqui o remédio que é necessário, que me é de direito. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade e peço também que essas orações sejam direcionadas ao meu mentor, bem como seja direcionado a cada um que está aqui assistindo esse evangelho e também a cada uma das pessoas que tem seus nomes lá nos comentários. Que nós possamos fazer uma corrente de vibração, de amor e de caridade. Que essa oração também possa ir a todos os órfãos que existem nesse planeta, que eles possam receber o carinho, o amor que eles necessitam e principalmente o amparo. Jesus amado, derrama sobre nós suas bênçãos, que nós possamos seguir o seu evangelho. Que essa oração também possa ir até os hospitais, orfanatos, asilos, presídios, cadeias. Pai, que essa oração atinja a cada um que assiste e aqueles que não assistem, mas também que possam receber essa oração. Jesus, muito obrigado. E aos amigos espirituais que aqui vieram em busca de auxílio, de ajuda, que eles possam ser encaminhados pelos socorristas, que eles possam ir para os seus lares e que nós possamos ficar aqui em paz. Que esses amigos possam ser tratados, cuidados na medida do seu merecimento. Assim, Pai, agradecidos que somos, peço sua permissão para que encerrar esse evangelho, essa leitura. Eu agradeço a Jesus por essa lição, agradeço aos amigos espirituais que aqui se fazem presentes, agradeço a toda a equipe espiritual do evangelho dessa noite e peço permissão para a gente encerrar a leitura desse evangelho, agradecendo a Deus, pedindo que retornem aos seus lugares de origem e, se for permitido, na próxima semana nós estaremos aqui mais uma vez para a leitura desse evangelho. E assim encerramos essa leitura com a oração de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, que assim seja. Obrigado, Jesus, obrigado aos amigos espirituais e que os irmãos que aqui se fazem presentes, por caridade, possam retornar aos seus lares. E na próxima semana, se for permitido, nós estaremos aqui mais uma vez para fazer a leitura desse evangelho abençoado. Que nós possamos durante a semana lembrar sempre e colocar em prática esse ensinamento. Eu agradeço a sua presença, fica aqui e faça
e convido que você faça o seu evangelho. Você vai ver que diferença que vai ser. Você vai se sentir bem melhor. Sem contar que você está toda semana aprendendo uma nova lição. Com a graça de Deus. Até mais.